Olá a todos. Acabámos aqui uma parte do recap do AIVA 8700 e começámos a fazer os primeiros testes após a intervenção e mesmo assim ainda nos esticámos aqui um bocado porque fizemos o recap desta placa, daquela e das duas estão por baixo de uma vez só, porque isto de facto para aceder às placas de baixo, se eu fizesse isto por etapas para poder testar, tinha que desmanchar isto duas vezes e então optei por fazer tudo uma vez e testar. Neste momento estou a injetar um sinal no Phono One, portanto na entrada de giradiscos. É uma entrada muito sensível, portanto isto são sinais muito baixos com uma entrada que amplifica muito, que é muito sensível. Então estou com o meu interface real ligado. Havia aqui uma queixa neste botão para as várias configurações de giradiscos, portanto do MM e do MC, que deixava de ver um canal, e neste momento qualquer configuração não perdemos nenhum canal, ok? Tá tudo bem. Tem a ver com este switch que aqui está, que é acionado mecanicamente através deste cabo para a frente, portanto ele foi lubrificado. Tanto a ficha com os contactos elétricos foram lubrificados e limpos, como aqui à frente, a parte deste mecanismo aqui também foi lubrificado e agora está a funcionar bem. Também já injetámos um sinal no auxiliar, cortei agora o volume, no auxiliar, e também no tuner também está a funcionar. Obviamente não fica, são entradas muito menos sensíveis, portanto nós temos aqui com o osciloscópio está a 200 mV, que é um sinal muito baixo, que é o que sai. Não posso puxar muito por isto, porque eu não estou propriamente com a impedância correta, portanto na entrada do Phono One, não é? Isto não é um giradiscos, não equivale a um giradiscos, anda lá perto. E isto é uma entrada muito sensível, é feita, se não estou em erro, por estes circuitos integrados que aqui estão, por estes ampops, ok? Pronto. Posto isto, além do recap, limpamos estes comandos todos. Limpamos estes comandos todos, estes 5, que equivalem a esta placa que está aqui. Okay? Limpamos estes 3 aqui de baixo. Limpamos o potenciómetro do volume, do balance, e quando tiramos esta placa de cima, limpamos o treble, estes dois, o base e estes que aqui estão, que acionam lá por baixo, também são por cabo, estão aqui os cabos de ligação, e acionamos lá para baixo. Também lubrificamos, limpamos com álcool isopropílico e lubrificamos, ok? Portanto, todos os comandos neste momento estão limpos e lubrificados, ok? E é bom fazer isto logo no início da manutenção, porque enquanto eu estiver depois a fazer o resto das manutenções, vou utilizar os comandos e vou acionando os comandos para os sprays irem cada vez limpando mais, e se houver alguma questão ainda a acontecer aqui na bancada, para se voltar a limpar ou a resolver, whatever, o que acontecer, ok? Pronto. Como já sabem, e não me canso de repetir, estes sprays continuam a atuar lá dentro dos switches e dos potenciómetros. Em casa, volta e meia, recomendo até com o equipamento desligado darem uma volta aos comandos todos, acionarem-nos todos, porque o problema disto oxidar é porque os comandos ficam no mesmo sítio durante muito tempo, ok? Muito tempo. Os potenciómetros, por exemplo, do volume, têm a tendência a ter problemas no início do curso, porque as pessoas utilizam muito um quarto do potenciómetro só, mais ou menos até um quarto do volume, que dá mais ou menos 2 ou 3 watts. 2, 3 watts numa sala já faz um barulho, já tem um volume considerável, portanto não utilizam o curso todo e depois há a tendência do resto estar sujo ou oxidar. E mesma coisa para os switches, para os comandos de switch, para os comutadores. De vez em quando desliguem o equipamento, acionem tudo para a frente e para trás várias vezes, para aproveitar, para mesmo que ainda não tenha feito a revisão, para
limpar essas pistas e tentar que a fricção entre os contactos também tire a oxidação que lá está. Okay? Colocando os sprays, colocando o método que eu utilizo, que é o álcool isopropílico primeiro, acionando mecanicamente e depois com o ar comprimido, tirar tudo o que lá está, o álcool dissolver todas as sujidades e óleos e lubrificantes antigos saem cá para fora, mete-se spray novo, portanto isso fica obviamente a trabalhar lá dentro, há reações químicas que se dão e depois, obviamente em casa pode ainda haver um mau contacto aqui ou acolá, e o que devem fazer é acionar esse potenciómetro ou esse switch várias vezes para ajudar a limpar definitivamente, portanto, os contactos elétricos, ok? Pronto, e eu fiz logo isto no início, também por questões de conveniência, porque as placas estavam aqui e eu tinha logo acesso aos comandos e aos potenciómetros e aproveitei e fiz logo. Portanto, neste momento está tudo a funcionar, tudo ok. Vou só fazer um pequeno vídeo a mostrar a entrada no auxiliar para ver que está tudo a funcionar também. A próxima etapa será tratar dos módulos aqui de potência, tirá-los cá para fora e fazer a respectiva manutenção. E depois vamos aos aspectos mais limpeza geral e estéticos, digamos assim, do aparelho, ok? Para já, tudo a funcionar em condições. Pronto, entrada no auxiliar. Sinal mais limpo, como é óbvio, né? Não é tão sensível. Os volímetros ou os volmíters, como quiserem, estão ali ao pesar, estão iguaizinhos uns ao outro, está tudo calibradinho. É isto, vamos tratar dos motores de potência agora. Vamos investigar como é que eles se destiram cá para fora. Vou ter que meter a máquina na vertical, com o transformador para baixo, que é o centro de peso está aí, que é para não desequilibrar isto. E tirar os módulos de potência cá para fora para começarmos a fazer as respectivas manutenções. Vamos lá. Aproveitamos, tiramos os módulos de potência, desligar os fios todos dos condensadores para poder medir isto como deve ser. Está tudo desligado. Temos as garras ali do ET4401 ligadas a um condensador. Estes são condensadores de 22.000 micros. 50 volts, 63 volts. Muito bem. Olha o ESR daquilo, 0,018 com 22, 23, pronto, isto é mais de 10% ou 20%. Portanto, estes condensadores estão absolutamente impecáveis, ok? Vamos ver o outro agora. Vamos ligar esta garra. Ligar a este. Deixar estabilizar um bocadinho a leitura. Pronto, este está um bocadinho abaixo, mas está dentro da tolerância, também com SR 0,0108, 109. Portanto, espetaculares. Estes condensadores estão ótimos. E ainda bem, porque arranjar condensadores deste tamanho já não há, porque agora são mais pequenos, não é? Mas com esse sistema de parafusos, os condensadores 22.000 micros a 63 volts são praticamente metade do tamanho disto. Obviamente que depois, se eu tivesse que substituir isto, são condensadores mais pequenos, teria que imprimir umas bases na 3D para os condensadores para utilizar este esquema de fixação. E depois aqui à frente, depende se os condensadores que arranjasse fossem também com barra e parafuso e esta coisa toda, tudo bem, era só voltar a pôr portanto, os cabos e a parafusar e tudo mais. Se fosse, teria que mudar isto tudo para um esquema de solda, digamos assim, de soldar isto. E pronto, e era isto que tinha que ser feito, tinha que se modificar tudo. Assim não é preciso e é menos uma despesa, porque estes condensadores são bastante caros. Ok, muito bem, sim senhora. Vamos às placas, aos dissipadores e placas de potência que já estão cá fora, para
fazemos um vídeo específico sobre o que é que vamos fazer àqueles 2 módulos, ok? Vamos começar com este módulo. Eles não são iguais. É a primeira vez que encontro um amplificador com os módulos de potência em que não são clones um do outro. Este tem o relé, aquele obviamente não tem, e os componentes não estão colocados obviamente da mesma forma, as placas são diferentes, ok? E depois há aqui uns pormenores que eu encontrei. Pronto, os americanos têm uma expressão para isto que se chama dodgy, cenas dodgy. Há aqui três resistências em paralelo montadas com 2 bolas de soldadura ali. Depois temos aqui também uma resistência que não é original, que também foi soldada assim desta forma. Temos aqui um diodo Zener que está em série com um diodo normal. Naquela placa não vejo isso. Pronto, está aqui. Este transistor está montado, não soldaram propriamente o transistor através dos buracos, utilizaram os pernos que já cá estavam e soldaram o transistor assim. Portanto, o transistor está soldado, digamos assim, com os terminais que meteram aqui. Okay? Este diodo também está aqui com 2 bolas de solda enormes. Bom, eu obviamente não vou mexer nisto, porque se isto está a funcionar, eu vou dar uma olhada no esquema, a tentar perceber se isto é normal, se não é normal. O que é que andaram para aqui a fazer, não é? Esta resistência está montada assim ao alto, na outra placa também está, mas menos, enfim. Há aqui uma série de coisas que... Isto obviamente, claramente, há coisas aqui que me parecem que saíram de fábrica assim. Há outras aqui que me parece que tiveram aqui a mexer, ok? Pronto, foi mexido, devem ter substituído componentes e coisas do género e tudo mais. Portanto, vamos substituir os condensadores, vamos tirar este relé fora para o limpar. Vamos tirar os transistores, vamos limpar o dissipador, vamos tirar a mica, vamos pôr aqui uns pads de silicone com massa térmica, dar uma olhada para a placa, ver se temos soldaduras frias ou coisa do género, limpar a placa e voltar a assemblar isto, voltar a montar esta coisa, ok? Portanto, é isso. Os pernos dos transistores estão negros. Isto é oxidação. É. E... isto está completamente tudo oxidado. Bom. Sim, senhora. Muito bem. Vamos lá então começar.
tiramos os transistores de potência para medir o HFE. Temos aqui a datasheet dos transistores, digamos assim, que isto são um par complementar. E tem que andar entre os 40 e os 180. Este transistor tem 120, portanto está mais do que bom. E este aqui, que é o NPN, tem qualquer coisa como 80. Portanto, ambos estão perfeitamente dentro do HFE, tem muito mais do que o mínimo, portanto estão em perfeitas condições. Este canal estão bem. Já foram limpos, já os limpei, portanto eu agora vou colocá-los aqui de lado e vamos tirar aqui vamos soltar aqui a placa para acedermos, portanto, à parte de baixo, não é? É para podermos substituir os condensadores e ver como é que estão as soldaduras. O parafuso é maior, é do diodo de compensação de temperatura. E voilà, já está. Vamos aproveitar para limpar isto. Já estive a limpar com álcool isopropílico. Está ótimo. Estes são os portos dos transistores. Depois vamos pôr aqui um bocadinho de spray de contactos para garantir que isto está 5 estrelas. E há aqui umas soldaduras que temos que dar uns retoquezinhos. Estes transistores aqui que aquecem, que já foram substituídos. É verdade. Estas fichas aqui parecem estar bem. Há aqui uma soldadura deste transistor que não está grande coisa. Também vou dar um toque. Ok, vamos tirar estes condensadores. E depois tiramos o relé. Estes condensadores estão numa área de calor, portanto não devem estar muito saudáveis, não é? Em teoria. Em teoria não devem estar saudáveis. Um condensador que está sujeito a calor permanente nunca, nunca é bom. Especialmente estes condensadores antigos estavam desenhados para 85 graus
Eu tirei isto da placa. Olha, um bipolar. Olha, vou ter que encomendar mais condensadores. Mais um condensador bipolar. Está aqui escrito. Ok? Não tem polarização. E eu não tenho isto. Isto são condensadores raros no mercado. Lá vou eu ficar com isto parado mais um tempo. à espera de material. Pois é. Bipolar. Está ali, BP. Muito bem, sim senhora. É o que é. Qual é a tensão disto? 25 volts. Vamos ver se eu vou conseguir arranjar. Não é fácil. Volts a 100 micros a 63. Ora. Positivo é para ali. Este já está. E o outro igual aqui. Está por baixo do suporte. Está por baixo do suporte do transistor. Pá. Como é que fizeram isto? Não, mas tem que ser engenhosos, não é? Vamos puxar para a mesma parte. Ok. E agora vamos puxar a outra. Já está. Agora temos que tirar a solda dali e abrir novamente os orifícios. Senão não conseguimos colocar o novo. É assim, é só surpresas. Montar um suporte do transistor precisamente por cima dos contactos do condensador. É mesmo só para chatear. Já está. E depois vai ser um filme engraçado para soldar o novo. Vou ter que cortar isto logo aqui à medida. Já está. Já estão os dois. Muito bem. Sim, senhora. 100 micros a 63. Sim, senhora. E este tem que o enfiar lá, já com os pernos assim nesta posição. Ok, vou ter que o cortar. Vou ir aqui. Pronto,
objetivo é assim. Pronto. E agora vamos fazer aqui uma coisa que é tentar dobrar isto. Tentar dobrar isto logo. Tentar dobrar esta história de forma que o condensador não saia do sítio. Parece que está feito. Confirmar só a polaridade. Uma coisa que eu confirmo sempre 2 vezes. Confirmo sempre a polaridade dos condensadores. Que me lembro, acho que só houve uma vez que meti um condensador ao contrário. E foi um condensador grande, um de 6800 microfarads. Não aconteceu nada de especial, porque quando eu arranquei o amplificador, depois de ter feito essa manutenção, eu faço sempre isso, arranquei através do dim bulb e com o variac a começar nos 80 volts e a subir, e à medida que ia subindo a tensão no variac, a luz de 40 watts do dim bulb acendia, parecia louca, e eu disse assim, não, eu tenho aqui um curto-circuito. E a primeira coisa que fui ver, fui confirmar, foi a polaridade dos condensadores, e havia um que estava trocado, havia um que estava ao contrário. Temos aqui mais um condensador eletrolítico, é este aqui. Tem aqui este que eu vou tirar. Ele está nesta posição, ok, é este aqui. Enganei-me, não. Vou dar só um toquezinho aqui. Já está, isto é como se fosse ir ao dentista, fica com o dente solto. Já está. Sem micros, 16 volts, muito bem. Vamos lá buscar. Micros a 16 volts. Não. Estou à procura do condensador. Micro de 16 volts. Aqui está. Vamos pôr um Wurth. Um tier 1. Um condensador tier 1. Sem micros a 16 volts. Condensadores excelentes estes. São excelentes condensadores estes. Muito bons. Alemães. Estão, em termos de ESR e de qualidade, estão entre os condensadores Tier 1 normais
e os Tier 1 para áudio, digamos assim. Ok? São condensadores muito bons. Vou confirmar, 100 micros 16 volts. 100 micros 16 volts, é isso mesmo. Pronto. Depois vamos limpar a placa. Já está. Agora vamos tirar o relé para limpar os contactos. E vamos à procura. Vou desligar agora um bocadinho a filmagem, porque vou ver um tiro no escuro se tenho um condensador bipolar destes, que eu acho que não tem. Preciso de dois. Esta placa não tem. Pois. Só preciso de um. Só preciso de um. Pronto. Ok. Sim, senhora. Muito bem. Então vá, até já. Já fizemos o recap à placa e tiramos o relé. Agora vamos limpá-lo. Eu já fiz isto em alguns vídeos, portanto, o procedimento é basicamente o mesmo. Temos que limpar estes contactos aqui, tanto de um lado como do outro. Agora, se eu encontrar a minha pinça, era bom. Deixa lá ver onde é que eu meti isso. Bom, não sei onde é que eu meti. Há de aparecer. Temos que limpar estes contactos. Eu utilizo uma folha, um pedaço de folha de papel que eu corto e que vou pôr aqui um bocado de spray. Aliás, eu até vou pôr um bocadinho aqui. Isto é uma coisa muito pequena. E agora na folha. E agora vamos meter aqui pelo meio. Tentar limpar até os dois contactos ao mesmo tempo, olha. Se eu conseguir, né? Se eu conseguir meter aqui a folhinha nos dois contactos ao mesmo tempo. Consegui. Agora vou puxando um lado e puxando o outro. Por acaso esses estão bastante limpos. Fica muito pouca sujidade ali. Muito pouca sujidade mesmo. Sujidade ou oxidação, digamos assim, dos contactos. Pode fazer micro arcos voltaicos quando faz a ligação, especialmente se houver no arranque do amplificador falhas de energia, em que ele atua várias vezes. Isso, o relé liga e desliga, liga e desliga. Isso pode originar de facto esta situação. Agora vamos limpar do outro lado. E deste lado é que eu julgo que isto vai estar sujo, porque é deste lado que faz o contacto. E isto está de facto um bocadinho mais. Isto está de facto um bocadinho mais, está. Pronto, viu? Limpou ali um bocadinho.
Está feito. Limpar aqui o excesso de spray. E fechar por a tampinha e soldar isto. E está feito. Às vezes em casos mais severos utilizo uma lixa. Acho que isto é para aí 1000. Também com um bocadinho de spray. Mas tem que ser uma coisa muito ao de leve. Okay? Uma passagem ou duas. Sem fazer muita pressão. Para evitar precisamente que... Isto é um home run type MY2. Engraçado, não tem mais informação nenhuma. Não tem. Tem escrito aqui na bobina que é 40 ohms, 6 volts. Uma bobina de 6 volts. Uma bobina de 6 volts, ao contrário. Sim, senhora. Já está limpo. Tem pedaços de solda aqui agarrados. Vamos soldar isto então. Vamos lá.
Bom, como viram, o primeiro módulo já está. Recap feito, relé limpo, placa limpa, transistores avaliados, recolocados e com massa de permuta térmica e os padozinhos de silicone. Há quem, quando use os pados de silicone, não ponha massa. Eu costumo pôr dos dois lados. Acho que só vai facilitar a passagem do calor para o dissipador. Não gosto muito das micas, aliás, não sei se repararam quando tirei daqui deste lado, aquilo já estava laminado, laminou, portanto tirei uma camada e depois ficou outra camada agarrada ao dissipador, que depois também tive que tirar. Portanto, com os pads de silicone, eles têm uma espessura ligeiramente maior que os de mica, mas têm outras propriedades térmicas. Pronto. A massa vai ajudar, obviamente, a passar o calor para o pad e do pad para o dissipador, que é o objetivo. Portanto, a placa está toda mantida, está toda limpa, está impecável. Eu estive a ver no esquema estas questões. Eu cheiro que isto foram alterações que foram feitas, eu não posso estar a mexer nisto. Portanto, não vou mexer nestas alterações, vou deixar como está. Isto, ainda por cima, é uma placa que tem temas sensíveis aqui. Tem aqui a regulação do bias também. Portanto, quem teve a mexer isto sabia o que é que estava, supostamente, o que é que estava a fazer. Há alterações aqui que são feitas em ambas as placas, há umas que só estão de um lado. Como já disse, as placas não são clones uma da outra, são diferentes. Portanto, agora vou só ver estes dois transistores que aqui estão. Estes dois transistores, se precisam levar massa ou não, vou tirar portanto, o parafuso e ver se vale a pena estar a colocar ali um bocado de massa nisto, que eles têm um pad, não é um pad, portanto, um separador também de mica muito pequenininho, e eu se calhar vou tirar este separador e vou meter aqui um pad de silicone também com massa, ok? Só para terminar isto. Não vale a pena, depois vou fazer o outro, o procedimento é rigorosamente o mesmo, portanto eu utilizo só um bloco para mostrar o que é que eu fiz, o que é que foi feito ao amplificador, e o outro bloco, obviamente, vai ser rigorosamente a mesma coisa. Okay? Até já. Pronto, terminadíssimo. Os pads colocados nos drivers, com massa também, térmica, portanto, este bloco está terminadíssimo e vamos fazer o seguinte, ok? Que eu obviamente não vou filmar porque é igual, é rigorosamente a mesma coisa. E depois vamos montar isto no amplificador. Vamos lá, então. E aqui estão eles. Prontos. Completamente prontos. Todas as tarefas feitas. Da mesma forma. Transistores montados como deve ser. E agora vamos buscar o amplificador e vamos lá montar isto. Tem que ser primeiro este e depois, em último lugar, o bloco que tem o relé, porque senão, se eu meto este primeiro, o relé vai bater nestes dissipadores e não entra. Portanto, tem que ser este bloco o primeiro a entrar, ok? Pronto, foi assim uma tarde bem passada. Os dedos completamente amarelos e peganhosos. Eu já lavei as mãos 2 ou 3 vezes deste fluxo, desta porcaria. Eu acho que isto até deve fazer mal à saúde, de certeza. Vou lavar outra vez as mãos. E pronto. Agora, a seguir vão ver já isto montado na máquina. E os fiozinhos ligados, soldados e tal, que é para depois irmos arrancar com o amplificador muito devagarinho, para ver se eu não fiz nenhuma asneira aqui, ok?
Só para dizer que os transistores do segundo bloco deste aqui, em termos de ganho, também estavam parecidíssimos com o outro bloco, portanto, em termos de transistores, estamos muitíssimo bem, os transistores de potência, ok? Então vamos lá. Antes de montarmos aqui os módulos de potência, tirei esta proteção dos cabos das fichas RCA, até porque isto tem aqui uns parafusos que estão ferrugentos e eu vou passar aqui uma escovazinha de aço para... Estes parafusos não conseguem arranjar. São parafusos... é muito difícil arranjar parafusos destes. Tem a anilha incorporada, portanto o que eu vou passar é um escovilhão aqui, tentar tirar esta ferrugem e voltá-los a montar no sítio e limpar aqui esta pequena ferrugem que está aqui à volta dos orifícios e pronto, e fica feito. Depois esta parte de trás vai ser toda limpa, como é habitualmente, mas para já aproveito de estar a tirar as proteções e os parafusos para limpar os parafusos e voltar a colocar. Isto levou aqui um spray de proteção também, que é para não oxidar. Acho que é importantíssimo. Aliás, pois, e deste lado vai levar depois o spray de contactos do lado das RCAs, quando eu polir as fichas, que estas fichas estão bastante sujas, ok? Então vamos lá limpar estes parafusos e pôr esta tampa depois. Ok, tudo montadinho. A máquina está outra vez toda assemblada, toda montada. E o passo seguinte é levantar isto com muito cuidado, com o variac e com a dim bulb, com a lâmpada de 40 watts na proteção máxima, a ver se corre tudo bem. Eu acho que vai correr tudo bem. E é um passo que eu vou fazer no próximo vídeo. Portanto, este vídeo já vai longo, já teve aqui muitos procedimentos. Portanto, o próximo vídeo vai ser levantarmos a máquina devagar, injetar um sinal, ver como é que está a comportar, se está tudo ok. E depois, qual é o passo seguinte? Vou tentar gerir um bocadinho estes fios, tentar agrupar isto com umas braçadeiras, para não dar este aspecto de ninho que aqui está. Este transformador tem estes pontinhos de ferrugem, mas é ferrugem superficial. Ele até já penso que já foi pintado e tudo. Portanto, o que eu vou fazer aqui é passar aqui um escovilhão nesta ferrugem e vou-lhe pôr um bocado de spray de silicone para criar uma película de proteção para não ganhar esta ferrugem superficial. De resto, não é nada corrosivo, não é nada que vá fazer mal ao transformador. Portanto, é mais uma questão estética, mas isto vai ficar tapado, portanto não é por aí, ok? Depois no próximo vídeo vou tirar os fusíveis, vou verificar se estes fusíveis correspondem de facto à realidade, ao que tem que ser. Vou estudar este assunto que aqui está no interruptor on-off, porque houve alguém que meteu aqui 2 condensadores. Eu tenho que ver como é que isto está ligado, mas o que eu estou desconfiado, e eu já fui ver ao esquema, os condensadores que deviam estar aqui deviam de ser de 100 nanos e estes não são, e pelo aspecto deles, não tenho a certeza, porque estes condensadores dizem muito pouco no invólucro. Não parecem ser condensadores de segurança, condensadores supressor, parecem-me ser condensadores absolutamente normais. Tenho que o confirmar. Se for isso, tenho que os tirar e tenho que meter aqui condensadores X2 supressores, ok? De segurança. E tenho a impressão que isto são condensadores normais que vão até 400 volts, acho eu, não sei. Tenho que confirmar, sinceramente. São da Philips, mas a mim não me diz nada. Ok? Pronto. Tenho que perceber que condensadores é que são aqueles. Porque e isto foi soldado ali com as pernas compridas. Isto não se faz assim, quer dizer, isto... um dobrado para um lado, o outro dobrado para o outro, e deixaram os pernas muito compridos. Quanto mais compridos, pior. Isto pode haver um toque, isto passa aqui fase e neutro,
pode haver um toque qualquer, um fio que encoste, está aqui o switch para as colunas, vocês estão a ver o que é 230 volts a entrarem por uma coluna adentro. Era capaz de ser um espetáculo bonito de se ver. Fumo e barulhos e enfim. E depois lá eu a coluna toda ou o crossover ou whatever. Sim, senhora. Depois disto vou limpar os botões e limpar, tratar a face disto. Portanto, os botões vinham muito sujos, têm que ser desengordados. Vou utilizar os ultrassons para isso. O front do aparelho tem eletrónica lá dentro, tem fios e não sei o quê, portanto tem que ser limpa com algum cuidado, a não ser que dê para tirar a placa. E depois vamos limpar aqui e polir a traseira, a parte de trás do aparelho, e eu diria que esse será no próximo vídeo para finalizarmos este projeto com os aspectos todos tratados, ok? Falta obviamente nesse vídeo vamos calibrar a BIOS, e eu tenho a impressão que há ali uma calibração. Este aparelho tem 2 calibrações, há uma outra que tem a ver com o balance, que eu não percebi muito bem o que é que aquilo quer dizer, tem que ir ver, mas pronto, é uma questão de estudar o assunto, ler o manual e perceber o que é que eles querem dizer com aquilo e quais são os pontos de medição e onde é que se faz a regulação. Ok? Então até ao próximo vídeo, fiquem bem.